A gente vai ver as regras de L'Hopital hoje, que é bem simples. De tão simples, o perigo disso é você usar errado, usar quando não pode. Então, vamos ver direitinho essas coisas aqui. Então, é o seguinte, ó, o objetivo é calcular um limite da forma uma coisa dividido por outra coisa, certo? Esse é o objetivo. A gente está interessado em calcular um limite de uma fração, f de x sobre g de x, certo? E suponha que essa fração esteja dando, no fundo, uma indeterminação. Ou zero sobre zero, quando você calcula, ou seja, o de cima vai para zero e o de baixo vai para zero também, ou infinito sobre infinito. Não importa o sinal do infinito, pode ser mais com menos, tanto faz, tá? Sim. Tem alguns casos que a gente transforma nisso, mas vão com calma. O L'Hopital original é para fração, tem uns truquezinhos para transformar em fração e usar. Então, precisa saber primeiro na fração, certo? Então, suponha que esse limite esteja dando zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Com o que a gente aprendeu até agora, a gente só manipulava, tal. Agora tem uma ferramenta melhor que usa cálculo. Então, se existir o limite das derivadas, então, onde está o mute? Então, se existir o limite das derivadas, o limite original também existe e eles são iguais, certo? Então, o que você faz? Você pode, vai. Se estiver dando zero sobre zero, é aquela coisa, deriva em cima e deriva embaixo. Não é a derivada do quociente. É derivar o numerador e derivar o denominador. Se o limite das derivadas existe, o limite original que você está interessado também existe e vale igual. Tem uns detalhezinhos, por exemplo, se esse não existe, não dá para concluir que esse não existe também. É só assim. Se o das derivadas existe, existe o original e é igual. São iguais, tá? Mas pode ser que aconteça desse não existir e o outro existir, entendeu? Tem esse problema. Então, por isso está escrito, eu tomei cuidado com a escrita, ó. Se existe o limite das derivadas, então existe o original e vale igual. É isso que eu falei, tá? Não está dizendo nada quando não existe isso. Depois, no finalzinho, eu dou um exemplo que pode falhar, né? Se esse não existe, esse pode existir. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, aqui estão as hipóteses, tá? Essas hipóteses aqui, deriváveis, no intervalo em torno de P, mas não em P. Por quê? A gente está interessado em limite quando x tende a P. Lembra? Limite importa o que acontece perto do ponto, e não no ponto. Então, por isso que pode nem ser derivável em P. Pode nem ter, certo? O importante é que são deriváveis próximos de P, e a derivada de G não se anula também perto do P. Porque você vai fazer um quociente com a derivada, né? Então, não estaria definido isso aqui. Seria um zero embaixo, não pode, certo? Então, essas regras aqui eu não vou demonstrar, porque, como vocês veem, são vários casos. No livro do Guidoriz é uma seção só para as demonstrações das regras. Aí tem vários casos. E mesmo assim, alguns eles deixam como exercício, né? São muitos casos. Então, vou deixar. E tem que fazer umas coisinhas antes. Eu vou deixar para quem quiser dar uma olhada, tem lá no Guidoriz, e como eu disse. Vamos fazer alguns exemplos para aprender a usar isso direito. Então, ó, deixa eu ver. Aqui acho que cabe, né? Primeiro, na minha cola aqui, vamos calcular limite quando x tende a 1 de ln de x, x menos 1. Olha só, gente. Quando x tende a 1, o de baixo está indo para zero, certo? O de baixo é a g do meu teorema, tá aqui, tá? É a g do meu teorema. E o de cima, quando x vai para 1, o ln de 1
é zero, certo? Então, ln de x vai para zero. Você lembra que o ln, meu rascunho aqui, já decoraram como é o gráfico do ln, certo? Quando o x tende a 1, o ln vai para zero, certo? Então, você está, naquele caso, de cima vai para zero e o de baixo vai para zero. Percebe que aqui é meio difícil de manipular e tal, né? Você poderia usar aquela propriedade logaritmo de expoente, mas aí fica pior ainda, né? Você vai ter um expoente e tal. É pior ainda. Justamente a gente faz ao contrário, é tirar o expoente, né, com o logaritmo, não colocar. Então, é meio difícil manipular. Aí o L'Hopital te ajuda. Então, por exemplo, ó, se for um limite da forma indeterminada zero sobre zero, você tem a esperança. Se o limite das derivadas existir, não é derivar o quociente, é derivar cada uma. Se o limite das derivadas existir, esse aqui original também existe e dá a mesma coisa. Então, a esperança é você calcular o limite das derivadas. Como eu sei que vai existir, já vou pôr uma igualdade. A igualdade só vale quando existe, né? Então, vamos lá. Por L'Hopital, coloca um símbolo aqui, ó. Por L'Hopital, vamos calcular o limite das derivadas. A derivada do ln, 1 sobre x. A derivada de x menos 1 é 1. Então, olha só. Agora fica um limite fácil de calcular, certo? Quanto dá esse limite? 1, não tem dúvida nenhuma, certo? Então, esse limite é 1. Não sei se dá para enxergar esse 1. O limite é 1. Então, o que diz a regra de L'Hopital? Como existiu o limite das derivadas, o limite original existe e é o mesmo, certo? Então, esse limite também é 1. Tudo bem? Pronto. Cuidado que se você chegasse num limite que não existisse, você simplesmente teria que apagar e fazer de outro jeito. O L'Hopital garante só quando existe o limite das derivadas. E esse existe está destacado aqui. Pode ser infinito, tá? Se der infinito, vale também, tá? Só quando não existe mesmo, sei lá, a direita dá uma coisa, a esquerda dá outra, coisas assim. Sim. Sim, é isso que mostra. A velocidade, né? A velocidade delas são parecidas, né? Elas empurram com a mesma força pro, pro zero, né? Mas tudo bem, gente. Então, eu fiz um exemplo bem simples. Vamos começar a complicar. Exponencial. Exemplo 2. Vamos calcular esse limite aqui. Limite quando x tende a... Só uma coisa. Aqui eu coloquei p, mas por isso que eu falei que tem vários casos. Pode ser infinito, pode ser menos infinito. Esse p não precisa ser número. Esse p pode ser infinito também, tá? Esse p. O próximo eu vou fazer no infinito. Então, limite quando x tende a mais infinito, e a x sobre x quadrado. Vamos lá. Quando x está indo para infinito, x quadrado vai para mais infinito e EAX também vai para mais infinito, certo? Tudo bem, gente? De novo, é difícil manipular esse treco aí, né? Teria que fazer uma coisa mais elaborada do que simplesmente o que a gente estava fazendo. Então, o que você pode fazer aqui? Tentar usar L'Hopital. Como está dando infinito sobre infinito, você pode tentar calcular os limites das derivadas. Derivada de cima, derivada de baixo. Não é derivada do quociente. Você não está derivando o quociente, você está derivando em cima e derivando embaixo, certo? Então, por L'Hopital, vai ser igual se esse limite das derivadas existir. Vamos tentar. Limite, quando x tende a mais infinito, qual que é a derivada de EAX? A própria, certo?
Qual que é a derivada de x quadrado? 2x. Então, o L'Hopital garante que se esse limite existir, esse existe são iguais. Agora, vamos ver se esse existe. Quando o x vai para mais infinito, isso aqui continua indo para mais infinito, e 2x também vai para mais infinito. Então, de novo, eu cheguei numa outra indeterminação. Mais infinito por mais infinito. Então, o que eu posso fazer aqui? Ainda continua naquelas hipóteses do L'Hopital. Eu ainda tenho um quociente que a parte de cima vai para infinito e a parte de baixo vai para infinito. Então, eu continuo nas hipóteses do L'Hopital com essas novas funções. Mudaram. A minha G mudou, a minha F também. São outras funções, mas essas novas funções também satisfazem as hipóteses do L'Hopital, certo? Então, eu posso aplicar L'Hopital para essas novas funções. Então, de novo, aplicando o L'Hopital, limite, quando x tende a mais infinito, derivada de cima continua e a x, a derivada de baixo agora vira 2, certo? Então, e acabou a indeterminação, porque a de cima vai para infinito, a de baixo está parada em 2, então isso aqui vai para mais infinito. Certo, gente? E pode dar mais infinito. Olha o que está escrito aqui. Se os limites da derivada existem, finito ou infinito. Vale o infinito, tá? Então, ó, esse existe e vale infinito, deu infinito. Então, esse anterior também existe e dá infinito. Ah, esse existe e dá infinito. Então, esse aqui dá infinito. Certo? Meio que vai voltando. Tudo bem, gente? Dá para perceber que se tivesse EAX a qualquer potência de x a 38, isso ia dar infinito, né? Porque você derivava 38 vezes lá, né? Ia fazer a mesma coisa aí. Certo? Vamos para o próximo exemplo, então. Fica melhor escrevendo aqui. Mais ou menos no que você falou. Os exemplos que eu estou colocando são os mesmos do PDF, tá, gente? Não precisa nem copiar. Quando x tende a colocar zero mais, 1 sobre x menos 1 seno de x. Vamos calcular esse limite. Pessoal, ó, olha só. Cuidado com esse exemplo aí. Parece bobo, mas as pessoas às vezes fazem errado, assim. Tanto isso quanto o produto. Como eu tinha falado para ele, o L'Hopital é assim, tá? Fração. Agora, olha só. Eu tenho duas frações, mas se você olhar isoladamente cada uma, isso não está dando zero sobre zero, certo? Né? Na verdade, essa fração você consegue até determinar. Essa primeira está indo para mais infinito, né? A primeira, que o de baixo vai para zero mais, então é mais infinito. A segunda também. Então você tem infinito menos infinito. É uma outra indeterminação, certo? Concordam, gente? Vou colocar isso aí. Isso é importante aprender direito para não fazer besteira na hora de uma conta mais complicada. Então, isso tudo vai para mais infinito, porque é zero mais, tá? Isso tudo vai para mais infinito. Então, você tem uma indeterminação infinito menos infinito. É uma outra indeterminação, certo? Não inventa a regra, vou derivar então as duas. Não é assim. L'Hopital você tem que transformar numa fração e derivar um quociente, né? Derivar em cima e derivar embaixo. Olha aqui. Então, dá para transformar isso numa fração. Basta você colocar no mesmo denominador, certo? Somar a fração mesmo. Então, isso não é L'Hopital, isso é uma continha. Vamos escrever assim, ó. Cadê o apagador?
Só mais um. Ó, x seno x. X seno x dividido por x dá seno. X seno x dividido por seno dá x. Vezes um x. Oh, esqueci do limite. Esqueci do símbolo de limite, gente. Tá certo, mas é só colocar o limite aqui. Limite, quando x tende a zero mais, pronto. X seno x, seno x menos x. Tudo bem, gente? Não é L'Hopital isso aí. Isso aí é só uma conta. Agora, olha só. Agora sim, olha para a parte de cima. Está dando zero menos zero. E a parte de baixo está dando zero vezes zero. Então, agora eu tenho uma fração dando zero sobre zero. Agora eu posso usar o L'Hopital desse jeito, não do que estava antes. Tudo bem? Então, isso aqui está dando zero. Isso está dando zero. Então, eu posso aplicar L'Hopital daquele jeito. L'Hopital tem que ser F sobre G, senão tá errado. Tudo bem? Então, vamos ver quanto dá isso aqui. Agora sim é L'Hopital. Isso é o limite. Quando x tende a zero mais. Deriva em cima. Derivada de seno, cosseno. Derivada de x, 1. Agora deriva embaixo. Vai ter que usar a regra do produto, certo? Deriva x, 1. Mantém seno. Mais, mantém x, deriva seno, cosseno. Certo? Tudo bem com a derivada de cima e de baixo? Regra do produto. Vamos ver se resolveu o nosso problema. Quando x tende a zero, cosseno tende a 1 também, né? Só concluir aqui. Então, isso fica 1 menos zero, certo? Que é zero. Sim. Então, aí você tem que dar uma olhada na demonstração mesmo. Mas, como eu disse, eu não fiz a demonstração porque tem vários casos e tal. Não ia dar tempo. Tem que ver o que vale. E esse teorema também tem a ver com TVM, né? Por isso que aparece essa derivada. Sim, você deriva separado. Não é o limite da derivada do quociente, né? O limite de derivada do numerador sobre do denominador, certo? Então, isso vai para zero e o de baixo vai para zero também, né? Que é zero, zero vezes um, certo? Não resolveu o problema, não resolveu o problema, mas continua dando zero sobre zero. E aí você percebe que esse um vai sumir quando derivar, né? Então vai dar uma simplificada. Vamos aplicar o L'Hopital de novo e ver o que dá. Limite quando x tende a zero mais. Agora, a derivada do cosseno é menos seno, certo? E a derivada do de baixo? Derivada do seno, cosseno, mais. Aqui eu tenho um outro produto. Tem que derivar esse produto. Então, deriva x dá 1, deriva cosseno menos seno, mais mantém x. Não, eu derivei os dois, desculpa, gente. É que, só para fechar, aqui tá uma barulheira. Foi mal, desculpa aí, derivei os dois, né? Deriva x, mantém cosseno. Agora, mantém o x, deriva o cosseno, que é menos seno. Agora sim. E aí, vamos ver o quanto está dando? A parte de cima está indo para zero. E a parte de baixo está indo para
quanto? Ó, 0, 1 mais 1, certo? Então, não tem mais indeterminação, é 0 dividido por 2, tudo bem? Então, isso é, vou colocar aqui. Não, colocar aqui. É 0 por 2, que é 0. Acabou a indeterminação, tudo bem? Certo, gente? Com a derivação assim, tudo bem? Derivada de seno cosseno. Aí você deriva o x, mantém cosseno, mantém o x, deriva cosseno menos seno. Então aqui vai dar 0, aqui do 1, 1. Tudo bem? O que pode acontecer é isso às vezes, né? Às vezes a derivada vão ficando grande, porque tem um produto, então não fica meio. Aparentemente vai complicar a coisa, mas o de cima estava melhorando, né? Então vale a pena tentar, mesmo ficando feio embaixo. Sim. Não, 0 sobre infinito você nem precisa, né? Se o de cima vai para 0, o de baixo vai para infinito, é 0, né? Aí vem o contrário seria infinito, certo? Pensa assim, a parte de cima está ficando minúscula e a parte de baixo grande, isso fica minúsculo, mais minúsculo ainda, né? Então não tem determinação, você não precisa aplicar L'Hopital. E o contrário é uma ideia análoga. A de cima fica grande, de baixo pequenininho, aumenta, certo? Então você não precisa. Esses são os casos de fração, esse é o caso de fração que você precisa mesmo. 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Então o L'Hopital é bem generoso, o que você precisa vai dar. Esses outros casos já tá resolvido, já estão resolvidos. Tudo bem, gente? Cabe ali. Vamos fazer mais um, então? Deixa eu ver se eu já. Ah, esse eu gosto. Fazer o último. Meu relógio acabou a bateria. Eu tenho. Meio-dia tem tempo. Então vou fazer esse que eu gosto. É legal por isso em prova. Para pegar aquele cara que troca x por seno, troca seno de x por x, que dá errado. 4. Limite, quando x tende a 0, x seno de x ao cubo, tem que ser ao cubo, senão ao quadrado dá certo. Tem um motivo para isso. Lembra quando pela primeira vez que vocês veem o limite fundamental, aí vocês falam, é só trocar tudo que tiver seno de x por x que dá para resolver. Em alguns casos, sim, mas nem sempre, ó. Se você trocar seno de x por x, fica x menos x, que é zero. Zero dividido por uma coisa que está indo para zero é zero. Ele já é zero, né? Então seria zero se você trocasse x por seno de x por x, certo? Só que não é zero esse limite, como a gente vai ver. Então vamos lá. Esse limite, ó, de novo, 0 sobre 0. Se você trocar o seno de x por x, você ia chegar em zero, certo? Ó, vou mostrar como está errado. Se está dando 0 sobre 0, você pode usar L'Hopital. Tentar. Limite, quando x tende a 0. Deriva em cima. 1. Derivada de seno, cosseno. E a derivada de baixo, 3x quadrado. Certo? Tá dando quanto agora, gente? A parte de cima vai para 0, a parte de baixo também para 0, certo? Porque cosseno de 0 é 1. Podemos tentar usar L'Hopital de novo. Vou colocar aqui. Aplicando o L'Hopital de novo, isso fica limite quando x tende a 0.
A derivada de cima, a derivada do cosseno é menos seno, mas tem aquele menos. Então fica mais seno. Certo? Cuidado com os sinais. E a derivada do de baixo? 6x. Tudo bem, gente? Agora olha só. Ah, continua dando zero sobre zero. Vou aplicar L'Hopital de novo. Pode aplicar L'Hopital de novo. Mas não vamos esquecer o que a gente já sabe, né? A gente sabe que seno de x sobre x é o limite fundamental quando x tende a zero. Você não precisa aplicar, só porque você aprendeu L'Hopital, tem que fazer tudo por L'Hopital. E, né, tem as outras coisas ainda. Isso é o fundamental, certo? Então vai dar 1 vezes 1/6, né? Que é 1/6. Vou colocar até aqui, ó. Fundamental. Se você aplicasse L'Hopital, isso ia virar cosseno, isso ia sumir, ia ficar 6. Cosseno vai para 1. 1/6. Eu coloquei só 1. É porque como eu escrevi fundamental, acho que eu lembrei do que dava 1. 1/6. Certo, gente? Então, ó, cuidado com aquela história, troca seno de x por x, ó. Deu errado, tá? Então, tome cuidado. Tudo bem, gente? Eu vou apagar aqui. Vocês já decoraram as regras? São bem simples. Depois, se sobrar um tempo, eu mostro um caso que não, que eu falei que não existe o limite das derivadas. Bom, como eu estava falando com ele, gente, o L'Hopital é assim, tem que ser fração, tá? Fração. Porém, você viu que nesse caso a gente transformou uma soma numa fração. Tem outros casos que dá para você. Você tem uma indeterminação que não é uma fração, mas você transforma numa fração. Por exemplo, um produto indeterminado. Infinito vezes zero, que é o que sempre dava problema, né? Você tem um produto, um vai para infinito, o outro vai para zero. Aí depende quem puxa mais rápido. Aí ou para infinito ou para zero vai dar diferente aí. Então, quando você tem uma indeterminação é 5, né? Infinito vezes zero, você também pode usar L'Hopital jogando um para baixo, transformando um sobre. Vocês vão ver. Então, vou colocar até um. Produtos infinito vezes zero. Então, vamos ver. Deixa eu ver qual que eu peguei aqui. Simplesinho. XLN de x. Limite. Quando x vai para zero, x ln de x. Como ln só pode, para calcular ln só pode ser cara positivo, vamos colocar assim, para não ter dúvida, tá? Zero mais, tudo bem? Então vamos lá, gente. Vocês decoraram o gráfico da ln, né? De novo ele apareceu, tá vendo? É bom ter os gráficos na cabeça para você lembrar como o comportamento das funções. Quando x tende a zero mais, o ln de x vai para menos infinito, certo? Então é bom ter o gráfico por causa disso. Se está na dúvida, faz o gráfico, né? Exponencial também. Então, isso aqui é uma indeterminação. Chutei tudo aqui, ó. Espero que não tenha saído do ar. É... Isso é uma indeterminação. Zero vezes menos infinito, certo? Que a gente viu que isso pode dar qualquer coisa, certo? Lá no comecinho. Então, qual que é a ideia? Transformar isso aqui numa fração. Jogando, ou tanto faz. Em princípio, assim, a rigor, tanto faz. Jogar o x para baixo ou jogar o ln para baixo. Mas é mais fácil, nesse caso, deixar o ln quieto, porque senão ia ficar 1 sobre ln, para derivar ia ser ruim, e jogar o x para baixo, que é mais fácil derivar.
Então vamos fazer o seguinte: escreve assim, limite, quando x tende a zero mais, mantém o ln em cima e coloca esse x para baixo. Concorda que é a mesma coisa? Como que você divide frações? Multiplica a primeira pela segunda invertida, certo? Então, volta para o que era antes, tudo bem? Lembro que a dona Eveline falava isso no fundamental, eu nunca mais esqueci. Ó, foi uma boa professora. Então, isso vai dar mais infinito, e isso vai dar menos infinito. Então, você tem uma indeterminação que está nas hipóteses do L'Hopital, percebe, gente? A gente não inventa, não é para derivar o produto, a gente transformou. L'Hopital é aquilo, eu transformei naquilo do L'Hopital. E agora sim eu posso aplicar L'Hopital, porque está dando infinito sobre infinito, certo? Então vamos lá. Aplicando o L'Hopital, isso fica limite quando x tende a zero mais, deriva em cima, 1 sobre x. Deriva embaixo, menos 1 sobre x quadrado, certo? Que é o x a menos 1, que tomba o menos 1, vira menos 2, tá? Vou colocar aqui embaixo. Agora, lembrando de novo, como divide fração, multiplica pela segunda invertida, isso fica menos x quadrado sobre x, certo? Que é x, que é menos x. E aí, quando o x vai para zero, menos x vai para zero também, certo? Então, existiu o limite das derivadas, então existe o original. E vale o mesmo. Tudo bem, gente? Certo? Então, isso sempre vai funcionar. Se você tiver um produto zero vezes infinito, joga um deles para baixo, você vai transformar o zero infinito, dependendo de quem você jogar para baixo, em zero sobre zero ou em infinito sobre infinito. Nesse caso, como eu joguei o que estava dando zero para baixo, ficou infinito sobre infinito. Se eu jogasse outro, ia ficar zero sobre zero. É que se eu jogasse o ln, talvez ia ficar um pouquinho mais difícil de derivar ele, né? Ele ia continuar aparecendo. Né? Aí eu ia precisar usar a regra da cadeia. Ln é menos um ia ficar, né? Certo, gente? Algum problema aí? Fazer um mais um desse de produto, depois vamos para as potências. É, 6. Só que é mais para x tende a quanto? Infinito. Isso é mais para lembrar umas coisas. I é menos x, ln de... ln mesmo? ln. Gente, olha só. Pedi para guardar os gráficos, né? Quando o x vai para infinito, lembra que o gráfico do ln estava desenhado? Vai para mais infinito também, certo? Então aqui vai para mais infinito. E E a menos x, hein? Vamos ver. O E, ó, E a x, vamos colocar assim, E a U, ele é assim, E a U. Só que quando o x vai para mais infinito, o expoente, está indo para menos infinito. Então é E elevado a uma coisa que está indo para menos infinito. Então E elevado a uma coisa que está indo para menos infinito, vai para zero, como vocês falaram. Certo? Então eu tenho zero vezes infinito. Certo, gente? Tudo bem? Então,
Mais uma vez, eu posso jogar alguém para baixo. Quem que eu vou jogar para baixo? Eu fiz esse exemplo mais para alertar você. Quando você tem expoentes, às vezes é bom jogá-los para baixo, porque é só trocar o sinal, né? Fica, fica fácil de trabalhar. Então, você pode escrever assim, ó. Limite, quando x tende a mais infinito, ln de x e a x, certo? O expoente é fácil de jogar para baixo, é só mudar o sinal dele. Então, isso está dando o que agora? Infinito, infinito. Então, podemos tentar usar L'Hopital. Vai dar o que isso, gente? Derivando em cima, 1 sobre x. Derivando embaixo, ele próprio. Será que acabou a indeterminação? Vamos ver. Vamos melhorar isso. Você pode escrever assim? Oi? Calma aí. Mas eu vou escrever assim só, né? Acho que fica mais fácil. Ah, o limite você está falando, desculpa, gente. Desculpa, copiei errado de cima para baixo. É como você falou, o limite, eu achei que era o limite que ia dar. Não, não é infinito. Pronto, foi mal, gente, copiei errado. É infinito. Então, olhando assim, fica. Ó, e ali também, né? Mudou para zero, né? E aí, gente? Agora, a parte de baixo, infinito vezes infinito, certo? Que não tem dúvida que a parte de baixo vai para infinito. Então, o quociente vai para zero, certo? Foi esse zero que eu pensei que você tinha falado, que você já tinha feito a conta. Sim, aqui, isso, é isso que eu ia comentar. Também dá para enxergar, é aquilo que você falou. Aqui dá para enxergar daqui, eu só fiz essa passagem para ficar mais claro. Porque a parte de cima vai para zero e a parte de baixo vai para infinito. É o que ele tinha perguntado. Não tem determinação. A parte de cima pequenininha e a parte de baixo grande, isso vai para zero. Daria para você concluir por daqui, direto. Eu só escrevi assim para ficar mais claro, tá? Era exatamente a dúvida no começo da aula dele. Certo? Hum, Após a linha azul. Fazer o seguinte, gente. Eu vou fazer aqui mesmo, vai. Então, tudo bem com o produto, né? Não, pessoal, não inventem moda, assim. Ah, deriva o produto. Não é isso, deriva aqui, deriva aqui. Você tem que primeiro transformar em fração e depois aplicar o L'Hopital, tá? Vamos ver um outro caso que dá para aplicar o L'Hopital, que é transformando nessa forma de fração. Então, é o exemplo 7, né? Que, na verdade, esse exemplo é um conjunto de exemplos. Qualquer potência indeterminada. Então, potências. Todas as potências 1 a infinito, 0 a zero, qual que eu esqueci aqui? Infinito a infinito.
Na verdade, pessoal, não coloca potências, não, porque dá a impressão que você tem a potência fixa. Não, são limites, tá? Melhor escrever assim, ó, limites da forma. E são onde dá problema mesmo, esses daí. Primeiro x a x, depois eu faço um do e, tá? Já decorei para lembrar. Então é o seguinte, ó. Toma um cuidado aqui. Então, quando você tem essas potências, e eu coloquei limites, tá? Só concluir a explicação, eu já passo. Então é o seguinte: a base está indo para um e o expoente está indo para infinito. Coisas assim, tá? Tudo variando. Tudo variando. Por exemplo, se você quiser calcular esse limite, um elevado a x, quando x vai para infinito. Aqui não tem determinação. Um elevado a qualquer coisa é um, certo? Né? Um elevado a qualquer coisa grande, tudo bem, é um vezes um, é um. Então, isso não é indeterminação. Isso dá um, tá? O que eu estou querendo dizer com aqueles limites é o seguinte, é igual do E. Você tem um mais um sobre x a x. Lembra do E? O E é definido como esse limite no infinito. Então, isso aqui, não está vendo que a base não é um? É um em alguma coisinha sempre. Só que você está levando um monte de vezes. Então, aí pode dar qualquer coisa, tanto que a gente definiu o E assim. Lá para 2,7, alguma coisa, certo? Então não é que é um parado, é a base se movendo também, tá? Senão você não tem determinação. É um, né? Não, o E pode ir para o infinito negativo também. E não, aqui vale para os dois também. Vale para os dois. É, porque você vai calcular na demonstração, você vai calcular o ln da base. Então, o infinito. Vocês vão ver que o sinal do infinito não atrapalha. Sim, você ia perguntar. Ah, era isso. Tá, pode ser. Vamos pôr então. Mas ali tem problema, né? Porque de domínio, né? Lembra que a base a gente não pega a negativa, certo? Então, por causa do domínio, no meio você não calcula e tal. A base é sempre maior que zero para não ter esse problema de domínio. Então, aí deixa assim. Agora já esqueci o exemplo que eu ia dar, lembrei. Então, ó, vamos fazer esse aqui. Depois eu faço um parecido com ele. Zero. Tanto que eu vou pôr zero mais, porque vai ser base, tá? De x a x. Um bem simplesinho. É, Então, olha só, tá naquele caso, a base está indo para zero, o expoente também. Então, é zero elevado a zero que é indeterminado, certo? Então, qual que é o truquezinho? Ó, as coisas estão tudo em cadeia aqui. A gente aprendeu a transformar o produto jogando um para baixo. Agora você tem uma potência. A gente sabe transformar a potência em produto usando o logaritmo. Aquele truquezinho até de derivar as exponenciais, né? Então vamos fazer esse truque. Pega esse x a x e escreve assim, ó. Não tem nada a ver com limite. Eu vou fazer aquela operação aqui. Escreve E ao ln de x a x. Lembra, gente? Até falei, esse truquezinho vai aparecer de novo no L'Hopital. Apareceu para derivar o f elevado a g. Porque exponencial é o inverso do logaritmo. Então, uma cancela o trabalho da outra. Certo? Qual que é a vantagem de fazer isso? Porque com o logaritmo eu transformo essa exponencial aqui num produto aqui. Então, isso fica limite quando x tende a zero mais
e x ln de x. Que a gente já até fez no exemplo anterior. Mas assim, agora tem um detalhezinho importante. Lembra daquele teorema das funções, da limite da composta? Que quando as funções são contínuas, você pode colocar o limite para dentro. Então, é que a notação da exponencial é meio confusa. Se você pensa que assim, é um exp de x ln de x, e você quer calcular o limite. Exponencial é contínuo. Então, basta você calcular o limite da de dentro e depois calcular a exponencial nele. Certo? É que a notação de exponencial é diferente, então a gente não enxerga o que está fazendo. Mas, no fundo, você está passando o limite para dentro da exponencial assim, ó. Certo? Então, isso fica. Falei que ia passar para dentro e não passei. Fica e elevado ao limite, quando x tende a zero mais, de x ln de x. Pessoal, por sorte, nós calculamos aquele limite no exemplo sim, tá? Então, a gente já pode colocar que isso é e elevado a zero, certo? Depois eu faço um e elevado a zero, que é um. Tudo bem? Se eu não tivesse calculado isso antes, isso ia ser uma determinação zero vezes infinito, percebe? Aí se aplicava a mesma técnica do 5. Joga um para baixo e tal. O próximo a gente vai precisar fazer, tá? Tudo bem? Mas a gente usou isso, não foi? Não é isso que você está falando, de usar exponencial? O E? Não, cuidado, aquilo é para derivar f elevado a g. A gente não está fazendo isso. A gente está transformando f elevado a g num produto, certo? E aí aplicar. Não, não é, não pode. É aquilo que eu estou falando várias vezes, justamente para, na hora, não fazer errado. L'Hopital você tem que transformar em fração. Tem que transformar em fração. Então, o jeito de transformar em fração é fazendo isso aqui. Primeiro transforma em produto, depois, ó, transforma o produto em fração, tá? O próximo eu vou fazer desde o começo. Vou ter que transformar em fração. É que aqui a gente já calculou, mas não vou fazer de novo. Deixa eu ver. Dá para escrever até aqui, né? Tem que trocar apagador também, né? É isso? Ou será que essa coisa lava? Não sei. Ah, ele tá molhado, será? É. Acho que tanto apagar, talvez. Absorveu tanta. É. É. Mas acho que cansa menos da aula com esse disco, ele escorrega mais. O outro você tem que apertar, fazer força. Isso aqui é melhor, acho que é melhor. Vamos fazer esse, gente. É os 8. Ó, 8 exemplos, gente. Acabei esquecendo o que eu ia fazer. É do E, mas eu não lembro se eu ia fazer no mais ou no zero. Fazer no infinito, vai. Então isso tem que escrever como fração. Fazer assim.
É aquele que eu falei, tá vendo? A base, isso aqui tem coisa bem parecida com isso na lista, tá? É, tem dois jeitos de fazer. Eu vou fazer dos dois só para comparar, porque às vezes a pessoa gosta tanto do L'Hopital que esquece as técnicas antigas e às vezes as técnicas antigas são mais rápidas até. Esse é um exemplo. Mas vamos fazer por L'Hopital, porque a aula é de L'Hopital, depois eu faço com a técnica antiga. Não é tão simples usar a antiga também, você tem que fazer aparecer o E e tal. Então, vamos fazer por L'Hopital primeiro. Então, eu tenho um produto, uma potência indeterminada, que a base está indo para um e o expoente para infinito. Está nesse caso aqui, certo? Um é infinito. Que pode dar qualquer coisa. Não é um. Lembra, se fosse um parado elevado a uma coisa indo para o infinito, é um. Mas a base não é um. É um mais uma coisinha, tá vendo? Então você pega um mais uma coisinha e está elevando a número grande. Isso aí pode ficar grande também, né? Percebe a diferença, gente? Não é que está parado no um. Ele é um pouquinho mais que um, sempre. E está sendo elevado uma potência alta. Então, vamos tentar usar a mesma técnica. Vamos escrever aqui. Quando x tende a mais infinito, ó, e ao ln 1 mais 5x a x. Isso não é L'Hopital, isso é só manipulação. Aí, que a gente faz isso para tombar o x? Tudo bem, gente? Então, isso é limite quando x tende a mais infinito. Não, já vou pôr para dentro aqui. Vou colocar mais embaixo. E elevado ao limite, certo? Aquela história da exponencial ser contínua. Agora, olha só, gente. O expoente do E aqui está dando infinito vezes ln de uma coisa que está indo para um. Lembra que ln de um é zero, certo? Então é infinito vezes zero. Tudo bem? Olha quantas vezes apareceu esse negócio do ln dando um, né? Então isso é zero, isso é infinito. E aí? Eu tenho um produto indeterminado, zero vezes infinito. O que eu posso fazer para usar L'Hopital? Eu jogo um para baixo, certo? Então, ó, para não ficar carregando esse eu gosto de fazer assim. Eu vou parar aqui e lá eu vou calcular só o expoente, certo? Só para não ficar carregando esse E. Então, ó, eu faço assim, para aqui, vamos parar aqui e vamos calcular o limite só do expoente, para não ficar carregando. Bom, então tá dando infinito vezes zero, como a gente já tinha visto. Escolhe um para jogar para baixo.
Quem você quer jogar para baixo aqui? O ln? Fica pior, né? Vai ficar o ln de 1 sobre... Para derivar, vai ter que usar cadeia ou quociente. Vamos jogar o x para baixo, certo? Vamos ver, vamos ver. Nem sempre o que você faz vai melhor. Às vezes você percebe, ó, não está dando certo, vamos fazer o contrário, certo? Vamos tentar. Então, eu vou jogar o x para baixo. Fica limite quando o x tende a mais infinito. Na verdade, ln. O bom do ln ficar em cima é que ele vai, quando você derivar, ele vai sumir, né? Certo? Percebe que agora está dando é, 0 sobre zero. Vou até pôr. Então, olha a ordem. A gente transforma potência em produto usando o ln. Depois a gente está usando o produto em fração jogando um para baixo. Então, por isso que é acumulativo o negócio, né? Mas esse é o pior que a gente vai ver. Então, agora sim eu posso tentar aplicar L'Hopital. Vamos lá. Cuidado aí. Deriva o ln. Fica como? 1 sobre o que está ali. Meio chato derivar, viu? 1 sobre o que está dentro, vezes a derivada do de dentro. Qual que é a derivada de 1 sobre x? Menos 1 sobre x quadrado. Só que tem o 5. Então vai ficar menos 5 sobre x quadrado. Certo, gente? E a derivada do de baixo, a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Tudo bem, gente? Que a derivada de... Pensa assim, que é 5 vezes x a menos 1. Tomba fica menos 2. E o menos está aqui. Certo? Tudo bem? Se está inseguro, faz do lado aí. Você vai ver que vai dar isso. Tudo bem? Olha só, não ficou tão ruim, não. Porque eu posso cortar esse menos 1 sobre x quadrado com esse aqui e sobra 5, né? Porque o menos vai embora, x quadrado vai embora, só vai sobrar 5 aqui, tudo bem? Certo? Então, na verdade, eu tenho limite, vamos ajeitar isso aqui para ver, mais infinito, de 5 sobre 1 mais 5 sobre x. E acabou, né? Isso dá 5 em cima e embaixo dá 1, né? Porque o x vai para o infinito. Então, isso é 5. Isso, 5 sobre x vai para zero. Então, fica 1 mais zero, que é 1 aqui. E aqui 5. Certo? Calma aí, não é resposta. Não é resposta. Era e elevado a isso a resposta. Não, não vai esquecer. Às vezes a pessoa esquece depois do finalzinho de que tinha um e antes. Então, na verdade, isso é e a 5. Tudo bem? Pessoal, tudo bem com a manipulação aqui? Pode ser que vocês tenham alguma dúvida aqui, porque podem falar. Eu cortei já tudo, toda aquela fração de cima com toda a fração de baixo e sobra 5, certo? Foi o que eu fiz só. Tudo bem? Então é isso. Eu tenho uns 10 minutos? Tem? Até 20? Então vou fazer só esse aqui. Você vê, por L'Hopital foi um pouco trabalhoso, né? Dá para fazer da moda antiga.
Prometo que é o último, vai. Aí eu só comento uma outra coisa. Nossa, vou pedir um apagador, porque eu tenho medo de grudar essas coisas aqui, grudarem, e aí a gente não consegue mais escrever, né? Mas eu ouvi dizer que álcool fica ruim para futuramente, começa a absorver, tira a camada de. É, enfim, não sei. Acho que tem produto especial para isso, que não arranha, não. Mas o problema está sendo o apagador, realmente, ele está ensopado. É, vamos lá. Ah, eu falei que ia fazer isso de outro modo. Outro modo. É esse limite que você quer calcular. Isso é para mostrar que nem sempre o L'Hopital é a melhor escolha. Isso aqui está parecido com o E, não tá? Com a definição de o E, para quem não lembra, é 1 mais 1 sobre x elevado a x. Esse 5 aqui está mais, certo? Então, a ideia é tentar transformar no E, na fórmula do E, né? Então, você vai fazer uma mudança de variável. O que que eu quero? Eu quero que 5 sobre x seja, na verdade, eu queria que fosse 1 sobre x, não 5. 5 está mais. Mas fica difícil. Poderia tirar em evidência aqui, mas aí tem esse cara aqui. Então, vamos mudar essa variável. O 5 sobre x eu vou chamar de 1 sobre u. Tá? Isso aqui eu vou chamar de 1 sobre u. Em outras palavras, flechinha para cá. Em outras palavras, o u vai ser x sobre 5. Certo? Porque eu estou querendo que isso fique igualzinho o e. Então, eu vou chamar de 1 sobre u. Então, quando o x vai para mais infinito, o u vai para onde? Para mais infinito também, tá vendo? Modo antigo. Eu sei que faz tanto tempo que a gente não faz limite assim, mas lembra que quando você muda a variável para u, você tem que mudar o cara do limite aqui também, né? Então, isso fica limite quando u vai para. Quando o x vai para infinito, u vai para infinito. Isso é importante. E aí, 1 mais 1 sobre u, que era o que eu queria, né? 5 sobre x é 1 sobre u. Agora tem um problema aqui. Quem é o x? X é 5u. Muda tudo para u. Você viu? Bem moda antiga aí. Como a gente fazia antes, mudando aquela teorema da mudança de variável. Tudo bem? Olha para cá que é melhor. Ó. Aqui você pode se confundir. Olha aqui que está isolado, né? Certo? Aí, bom, está indeterminado ainda, porque continua dando 1 elevado a infinito. Eu não tirei determinação, eu só deixei de uma forma mais parecida com a definição do E. O E lembra que aqui tinha que ter não 5u, tinha que ser o próprio U, né? O E era 1 mais 1 sobre x elevado a x. Então vamos fazer assim: limite, quando o U vai para infinito, 1 mais 1 sobre U a 5. Concorda que é a mesma coisa? Porque como é que você faz potência com a potência? Você não multiplica? Certo? Tudo bem? Agora, elevar a quinta, né, é contínuo. Você pode calcular o limite de dentro. Depois elevar a quinta. Então, o de dentro dá o E. Você calcula primeiro o de dentro, dá e aí E a quinta. Ou você faz 5 vezes o né? Um monte de jeito de ver isso. Então, a parte de baixo vai para E, certo? Então, vai para E elevado à quinta.
e a quinta. Certo? Que é a mesma coisa que deu ali. Agora, qual que vocês acham mais difícil? Tudo bem, aqui você tinha que lembrar do E. Tinha que, tinha que fazer uma manipulação. Mas em termos de trabalho, aquele lá é maior, né? Então, às vezes, as coisas antigas são melhores, né? Quase sempre, né? Mas, enfim, tem que refletir um pouco antes de sair derivando, derivando. Às vezes tem um jeito mais fácil. Igual aquele, lembra que deu seno de seno de x sobre x? Não precisa derivar de novo, aquilo é fundamental. Não vamos esquecer o que a gente já aprendeu. Certo? Tem quanto tempo só para. Meu relógio não está funcionando. Acho que acabou a bateria. Quanto? Tem, tem uns. Então deixa eu só fazer um exemplo só e prometo que é o último. Prometo mesmo. É, é que tá ruim de apagar essa lousa também, né? Não- Eu vou ter que sair. Você vê aqui, tá encharcado. Ó. Mas tá tão desgastado que acho que é melhor trocar isso aí. Eu vou pedir para trocar. Às vezes na 5 tem um novinho, a gente troca aí. Ninguém tá usando a 5. Tô com a chave das duas. E pior que tá gravando. É. Você sabe, vocês são cúmplices. Ó, pessoal, lembra aquilo que eu falei do que quando o das derivadas não existe, não dá para garantir que o original não existe. L'Hopital é assim. Se existe os da derivada, existe o original e dá no mesmo, né? Vamos ver um quando não existe. O exemplo é esse. É um exercício do Guidorizi, tá? É, esse aqui. É no zero, né? Isso. Prometo que é o último. É, suponha que você queira calcular esse limite. Esse limite, você não precisa de L'Hopital, não precisa de nada para calcular, né? Porque você faz o quê? Ó, gente, esse aqui é a minha F e a minha G original, tá? F e G, tá? Esse limite existe, certo? Porque você faz o seguinte: você deriva esse x, desculpa, divide esse x com esse x quadrado, cancela, fica x, certo? Então fica x vezes seno de x, que essa é limitada e uma que vai para zero, né? Eu vou escrever isso, esse limite existe. É limite quando x tende a zero de x seno de um sobre x, isso vai para zero e isso é limitado. Então isso é zero, certo? Então tem o limite de f sobre g, tá? Agora suponha que você queira calcular o limite das derivadas. Derivar embaixo é muito fácil, que é um. Derivando em cima, tem que usar um produto, vai ser um pouquinho chato. Então, deriva 2x, mantém o seno, mais mantém x quadrado, e deriva o seno, que é cosseno. Vai ficar grande, hein? Não acabou. Cosseno de um sobre x, vezes a derivada de um sobre x, que é menos um sobre x quadrado. Certo? Tudo bem com a derivação de cima, gente? Regra da cadeia no cosseno. Tá? E aí, esse x quadrado cancela com esse pedaço vai para zero, e esse, conforme x vai para zero, esse cara não existe mais. Conforme o x está indo para zero, esse cara fica oscilando. Lembra que a gente fez um parecido só que com seno, né? Não tem mais aquele cara que vai para zero aqui. Faz ele ir. Isso aqui fica oscilando infinitamente, assim, perto do zero. Certo? Então, esse limite não existe aqui. Esse. Esse não existe.
Tudo bem, gente? Porque isso aqui fica minúsculo, mas conforme eu me aproximo de zero, o cosseno de um sobre x vai para infinito. Então, o cosseno de uma coisa caminhando fica oscilando. Então, esse limite aqui não tem. Ele fica oscilando infinitamente, isso aqui. Entre perto de 1 e -1, né? Vai baixando. Está somando com uma coisa minúscula, então vai ficar perto de 1 e -1, né? Então, olha só. O limite original existe e o da derivada em cima e a derivada embaixo não existe. Então, f' sobre g' não existe. E você não pode concluir que o original não existe. Então, só vale assim, quando o das derivadas existe, esse existe. Se os da derivada não existir, pode ser que esse exista. Então, não é bem uma igualdade. É uma igualdade quando existe. Certo? Pode não existir esse e existir o outro.